Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, na graça do nosso Deus. Eu sou o pastor Edson, da Igreja Missão Apostólica da Graça, que situa-se na rua Sargento Boininho, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje quero lhes trazer uma palavra muito especial. É sobre o caminho da vida e o caminho da morte. Antes, porém, de entrarmos aqui no contexto, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, clique no sininho 2 vezes, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe. E também é fundamental, de muita relevância, que você assista. Quanto mais você assistir, mais horas eu conseguirei aqui no canal assistida, e isso há de contribuir para o crescimento do canal. E você que há de me vir em outras redes sociais, o meu link é @EdsonBarros424, ok? Em nome do Senhor Jesus, é só você entrar e se inscrever. E Deus vai te abençoar muito mais. Bom, vamos lá. O caminho da vida e o caminho da morte. Vamos lá? Em Jeremias 21, versículo 8, diz assim: Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem o livre-arbítrio para escolher entre os dois caminhos. Foi Deus quem disse. Coloque diante de você, ou de vocês, o caminho da vida, o caminho da morte. Ou seja, o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Então é você quem decide. Por isso que tudo que acontece no mundo, embora seja permissivo, mas Deus não tem culpa das catástrofes, das maldições na vida do ser humano. Vamos lá. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio para escolher. Convida para ir à igreja, quando der tempo eu vou. Um dia eu vou. E esse dia, às vezes, nunca chega. Porque todo pastor é ladrão, só quer dinheiro, já generaliza. Outros, por algum escândalo, que sempre houve, sempre haverá, desde a igreja primitiva, sempre houve escândalo dentro da obra de Deus. E por causa desses escândalos, as pessoas usam ou utilizam como subterfúgio para não buscarem a Deus. E assim o tempo vai passando. Qual é o caminho da morte? Vamos lá? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O caminho da morte é um caminho largo e espaçoso. Porque larga, ou porta larga, melhor dizendo, onde tudo é permitido. Então tem dois caminhos, o da vida e o da morte. O da morte é o caminho largo, onde não há problema você prostituir-se, adulterar-se, cometer vícios, latrocínios, você mentir, enganar, você usufruir daquilo que não é seu, enfim, você cometer tudo aquilo que é antagônico a Deus e a sua palavra, tudo aquilo que é subversivo à palavra de Deus. Esse é o caminho largo, você pode fazer o que você quer, como a maioria, se opta. Caminho largo é fácil. Não tem problema. Pastor, não tem problema fumar, beber, puxar um baseado, cheirar uma coquinha. Não tem problema sair com a mulher. Não tem problema isso, não tem problema aquilo. Esse é o caminho largo. A porta larga que Jesus falou. Continuando, para não protelar aqui o nosso... Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. Mateus 7, 13 ao 14. Estão vendo o que Jesus falou? Entrai pela porta estreita. A porta estreita ela é difícil de entrar.
Porque a porta larga é a porta da perdição, onde as pessoas, às vezes, não estão nem aí, né? Já o caminho da vida é a porta estreita, que representa um caminho de amor genuíno e sacrificial vindo do coração de Deus, onde exige renúncia ao mundanismo, ao pecado e às obras da carne. Estão vendo a diferença? A porta larga é espaçosa. Pode fazer tudo o que você quer. Tudo que você queira fazer, você pode fazer. Né? Você pode até pagar pela justiça humana, pelo Código Penal, processo penal, ou segundo a legislação do país. Você pode pagar, juridicamente falando. Mas diante de Deus é diferente. Existem 2 tipos de mortes. Vamos lá? Morte física e morte espiritual. A morte física é a separação do espírito do corpo, quando você morre fisicamente. E morte espiritual é a separação entre o homem e Deus eternamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Tem gente que morre 2 vezes, fisicamente e espiritualmente, em decorrência do pecado. Porque o salário, a recompensa do pecado, é a morte, tanto física quanto espiritual. Às vezes não traz a morte física, mas traz a espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus eternamente. Né? E se a pessoa não tomar cuidado, ela morrerá 2 vezes. Fisicamente, não importa o gênero da morte, ou de morte, mas também espiritualmente. E se ela morrer sem Jesus, ela morreu 2 vezes. Correto? E o que é a vida eterna? João 17,3 e João 14,6 nos diz assim, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Né? A vida eterna é isso, que você conheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Ah, não, porque todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Toda religião leva a Deus. É mentira. Só Jesus leva a Deus. Como João 14,6 diz assim, nos diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entendam, amigos, só há 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da morte é esse caminho largo que as pessoas andam e que naturalmente estão perdendo a vida precocemente, tanto a física quanto a espiritual, que às vezes não há tempo de se arrepender e receber Jesus em seu coração. Ela morre 2 vezes, fisicamente e espiritualmente, ou seja, ela, além de morrer fisicamente, ela morre diante de Deus, ela estará separada de Deus eternamente. Tá? E a vida eterna, qual é a vida eterna? Que conheçam a Deus como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe Maria, João, Pedro, José, Paulo. Não existe religião, denominação. Existe o caminho. Como Jesus falou em João 14,6. Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a Deus, ao céu, senão por mim. Se não for por intermédio de Jesus, e como conseguimos isso? Através do arrependimento, através da confissão, através de recebermos Jesus em nossa vida, morrer dentro de nós a velha natureza, o velho Adão, e recebermos a natureza de Deus, ou seja, a vida de Deus em nós, sairmos da porta larga que leva à perdição, à morte eterna, e entrarmos pela porta estreita que é Jesus, caminho, verdade e a vida, né? Deixamos o mundo
pecaminoso e entrarmos no mundo da santidade, mesmo com todas as nossas fraquezas, somos purificados pelo sangue de Cristo e recebemos a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, que é a palavra de Deus. Então, amigos, vocês têm a liberdade, ou a liberdade, melhor dizendo, de escolherem a porta larga ou a porta estreita. A porta larga é essa porta que o mundo leva, da forma em que as pessoas queiram. E a porta estreita é Jesus, que há necessidade de haver o quê? Renúncia. Você renunciar o velho Adão, a velha natureza, o pecado, o adultério, a prostituição, a lascívia, a idolatria, a mentira, o ódio, a maldade, o furto, o roubo, o latrocínio, enfim, o pecado, né? Como disse Paulo, falou em 1 Coríntios 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tem que vir para Cristo, recebê-lo em seu coração e passar pelo processo do novo nascimento e da regeneração, recebendo a vida de Deus, a vida de Cristo em sua vida, em seu coração. Então, qual o caminho que você quer? Qual o caminho você já escolheu ou vai escolher? O caminho da vida ou o caminho da morte? Está em suas mãos. Pense, faça uma retrospectiva em sua vida e uma introspectiva. Pense bem, raciocine e veja em qual caminho você está. Ah, não, porque todo caminho leva a Deus. É mentira, como eu já frisei aqui. Só Jesus pode levar você a Deus. Não tem Maria, Pedro, José, João, ninguém. Não tem religião. A denominação é necessário que ela exista. Para quê? Para que possamos frequentar a casa de Deus, o templo onde tem o pastor, o pregador que vai lhe ensinar, como a escola, como a faculdade, você vai para aprender, né? E se formar. A igreja, o templo é a mesma coisa, que a igreja propriamente dita, ou dito, somos nós, somos membros do corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Agora, a denominação é necessário que exista para que busquemos a Deus. Como Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como a escritora aos Hebreus disse, olha, não deixemos de nos congregar, como é costume de muitos. Então, vamos fazer a vontade de Deus, vamos receber a vida de Deus em nós, o caminho certo, que é Jesus, não é religião nem denominação. O caminho, a verdade e a vida é Cristo. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Guarde essa palavra em seu coração. Quem quiser oração, 21 969 22 1107, o meu WhatsApp, pode entrar lá e fazer o seu pedido. E você que gostaria também de ofertar, dizimar a casa de Deus, ajudar esta obra missionária, que é nova, estamos numa situação um pouco ainda complicada financeiramente, porque não temos muitos membros, não temos muitas pessoas, então precisamos da sua ajuda. O que Deus tocar em seu coração, 21 969 22 1107 é o número do Pix, onde você poderá ajudar a obra de Deus e ser abençoado. Mas lembre-se, só existem dois caminhos, o da morte e o da vida. Qual você vai aceitar e caminhar por ele e nele? A decisão é sua. Porque a obra de Deus já foi consumada por Jesus lá na cruz do Calvário. Agora só depende de você, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo oriente você. Sabe o quê? A escolher o caminho da vida ao invés do caminho da morte. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço, um beijo no coração. Seu amigo, pastor e cantor Edson Barros. Não se esqueçam de assistir ao nosso programa Fé para Vencer na TV Petrópolis, toda terça-feira, 8 da noite, e sextas-feiras, às 11h30 da manhã. E também você pode assistir aqui através do nosso canal do YouTube, ou através do YouTube, melhor dizendo, né? Através do YouTube, tá? Através do Instagram e do Facebook. Um abraço a todos, que Deus abençoe, um beijo no coração. Espero que você tome a decisão certa.
O caminho da esquerda é o caminho da morte. O caminho da vida é o caminho da direita. O caminho largo é o caminho que leva à perdição. Morte, duas vezes, física e eterna. O caminho da vida é o caminho da direita, que é Jesus de Nazaré. Ele, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe a todos, um abraço, um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser, e viva Cristo para sempre. Beijo no coração, e lembre-se, Jesus ama você, Jesus ama vocês. Até a próxima, se Deus quiser.